Passei mais de 70 anos observando meticulosamente como grandes fortunas são construídas. E deixe-me dizer algo que deixará a maioria das pessoas desconfortável. Os ricos não ficaram ricos seguindo os conselhos de livros de autoajuda financeira ou aplicando fórmulas motivacionais que prometem resultados rápidos. Eles ficaram ricos aplicando princípios silenciosos que quase ninguém percebe, porque são profundamente contraintuitivos e exigem uma forma de pensar que vai completamente contra a natureza humana. Esses princípios não são secretos no sentido de estarem escondidos. Eles estão à vista de todos, mas exigem um nível de disciplina mental e emocional que a maioria das pessoas simplesmente não possui ou não está disposta a desenvolver. Durante décadas, observei multidões perseguirem o próximo esquema para enriquecimento rápido, o próximo investimento promissor, o próximo atalho. Todos buscam desesperadamente a fórmula mágica que os tornará ricos sem nenhum esforço real. Enquanto isso, uma minoria extremamente pequena acumula fortunas imensas quase invisivelmente, aplicando consistentemente padrões de comportamento e pensamento que, à primeira vista, parecem banais e pouco impressionantes. Mas, acumulados ao longo de décadas, esses padrões aparentemente insignificantes produzem resultados que a maioria considera impossíveis ou reservados apenas a alguns poucos sortudos. Não é sorte. É a consequência matemática de princípios que operam com a confiabilidade das leis da física. O que vou compartilhar hoje não são táticas, não são truques, são princípios fundamentais sobre como a acumulação de riqueza a longo prazo realmente funciona. E aviso, a maior parte do que você ouvir parecerá óbvia à primeira vista, mas quase impossível de aplicar consistentemente na prática. Essa lacuna entre o conhecimento intelectual e a aplicação contínua é exatamente onde a maioria das pessoas falha e onde os ricos têm sucesso, porque saber algo não significa nada. Somente a aplicação disciplinada ao longo de décadas produz resultados. O primeiro segredo silencioso que distingue os ricos é a sua relação fundamentalmente diferente com o tempo. A maioria das pessoas pensa em termos de dias, semanas, meses no máximo, planejam suas vidas em ciclos de pagamento quinzenais, tomam decisões com base na gratificação imediata ou nas necessidades do mês seguinte. Os verdadeiramente ricos pensam em décadas. Quando tomam uma decisão importante, perguntam-se onde essa decisão os colocará daqui a 20 ou 30 anos, caso a mantenham consistentemente. Essa diferença na perspectiva temporal altera radicalmente quais decisões parecem racionais. Por exemplo, a maioria das pessoas vê a poupança como um sacrifício. Elas abrem mão do prazer presente em troca de um benefício futuro vago. Os ricos enxergam exatamente a mesma decisão, mas numa perspectiva de décadas. Eles percebem que cada dólar poupado e investido com sabedoria hoje se transformará em 10 ou 20 dólares daqui a 30 anos, graças aos juros compostos. Eles não estão sacrificando nada, estão fazendo uma troca racional, dando um hoje para receber 20 amanhã. Dessa perspectiva, gastar é o verdadeiro sacrifício, porque você está destruindo uma enorme riqueza futura por um prazer trivial e momentâneo. Mas você só consegue enxergar isso com clareza se o seu horizonte de tempo for longo o suficiente. Essa diferença na perspectiva temporal também explica por que os ricos podem fazer coisas que parecem irracionais no curto prazo. Eles podem viver abaixo de suas possibilidades por anos, enquanto constroem negócios. Podem manter investimentos por décadas, ignorando flutuações que assustam os outros. Podem rejeitar oportunidades que parecem lucrativas porque não se encaixam em sua estratégia de longo prazo.
A maioria das pessoas vê essas decisões e pensa que está perdendo dinheiro. Os ricos sabem que estão maximizando os retornos no único horizonte temporal que realmente importa, toda a sua vida. O segundo segredo silencioso reside em como os ricos processam informações e tomam decisões. A maioria opera em modo reativo constante. Consomem notícias, reagem emocionalmente e tomam decisões impulsivas com base nas informações mais recentes que ouviram. Seus portfólios de investimento e escolhas de vida são, essencialmente, respostas aleatórias ao ruído do momento. Os ricos fazem algo radicalmente diferente. Constroem estruturas de pensamento robustas baseadas em princípios fundamentais imutáveis. Em seguida, filtram todas as informações recebidas através dessas estruturas. Quando o mercado despenca e todos entram em pânico e vendem, os ricos não reagem emocionalmente à queda. Eles avaliam friamente se os fundamentos de seus investimentos mudaram, se as empresas permanecem sólidas e o preço caiu simplesmente devido a um pânico irracional. Eles veem uma oportunidade de comprar mais barato, não um motivo para vender. Essa capacidade de manter o raciocínio lúcido quando todos os outros estão perdendo a cabeça é o que lhes permite comprar na baixa e vender na alta, enquanto a maioria faz exatamente o oposto. Essa diferença no processamento de informações também é evidente na forma como aprendem. A maioria das pessoas busca informações que confirmem suas crenças pré-existentes. Elas se cercam de indivíduos com ideias semelhantes e consomem mídias que reforçam sua visão de mundo. Pessoas ricas fazem deliberadamente o oposto. Buscam ativamente informações que contradigam suas crenças. Passam tempo com pessoas que discordam delas e estudam argumentos contrários às suas posições com mais cuidado do que argumentos a favor. Isso é psicologicamente desconfortável, mas intelectualmente essencial. Mantém seus modelos mentais calibrados com a realidade, em vez de se desconectarem progressivamente em bolhas de confirmação. O terceiro segredo silencioso é o uso da alavancagem, mas não o tipo de alavancagem que a maioria das pessoas imagina. Não estou falando principalmente de dívida financeira, embora ela desempenhe um papel. Estou falando de alavancar conhecimento, relacionamentos e sistemas. Pessoas ricas entendem profundamente que existe um limite para o quanto podem alcançar apenas com seu próprio esforço direto. Por isso, elas constroem sistematicamente maneiras de multiplicar seu impacto. Aproveitar o conhecimento significa dominar princípios fundamentais que são amplamente aplicáveis, em vez de acumular fatos específicos que rapidamente se tornam obsoletos. Um princípio bem compreendido pode ser aplicado a milhares de situações diferentes. Um fato específico só é útil uma vez. Pessoas ricas investem muito tempo dominando princípios de múltiplas disciplinas: física, biologia, psicologia, economia, matemática, porque esses princípios criam estruturas que podem ser aplicadas a qualquer problema que encontrem. Cultivar relacionamentos significa desenvolver conexões profundas com pessoas excepcionais, em vez de acumular contatos superficiais com multidões. Um relacionamento genuíno com alguém verdadeiramente capaz pode abrir portas que 1000 conhecidos superficiais jamais abririam. Pessoas ricas são extremamente seletivas em relação a com quem passam o tempo, pois entendem que os relacionamentos são seu bem mais valioso. Elas preferem conhecer profundamente 10 pessoas extraordinárias a ter conhecidos superficiais com 1000 pessoas comuns. Alavancar sistemas significa construir processos e estruturas que geram valor sem exigir sua atenção constante. Enquanto a maioria das pessoas troca tempo por dinheiro de forma linear, indivíduos ricos constroem negócios, investimentos e fluxos de renda que funcionam mesmo enquanto dormem.
Essa mudança de vender seu tempo para possuir sistemas geradores de valor é talvez a transição mais importante que alguém pode fazer em sua jornada rumo à verdadeira riqueza. O quarto segredo silencioso é a relação deles com o risco. A maioria das pessoas tem essa visão completamente equivocada. Pensam que os ricos são pessoas que assumem grandes riscos, apostadores que tiveram sorte. A realidade é exatamente o oposto. Os verdadeiramente ricos são extremamente avessos ao risco, mas eles definem risco de uma maneira fundamentalmente diferente da maioria das pessoas. Para a maioria, risco significa volatilidade ou a possibilidade de perder dinheiro no curto prazo. Para os ricos, risco significa a possibilidade de perda permanente de capital ou de ficarem presos em situações das quais não conseguem sair. Essa diferença de definição leva a comportamentos radicalmente diferentes. A maioria das pessoas evita a volatilidade porque a considera emocionalmente desconfortável. Então mantém seu dinheiro em investimentos de baixo retorno que parecem seguros, mas garantem que nunca construirão um patrimônio significativo. Os ricos toleram a volatilidade perfeitamente porque entendem que ela é irrelevante a longo prazo, mas são absolutamente fanáticos em evitar situações em que possam perder capital ou flexibilidade permanentemente. Por exemplo, os ricos raramente contraem dívidas elevadas para financiar seus estilos de vida. O endividamento do consumidor os aterroriza porque limita suas opções e os torna vulneráveis a mudanças de circunstâncias. Mas eles usarão o endividamento estrategicamente para adquirir ativos produtivos se os números fizerem sentido, porque entendem que a alavancagem prudente pode acelerar a construção de riqueza. A maioria faz exatamente o oposto. Contrai dívidas enormes para comprar casas e carros de que não precisam, mas tem medo de usar o endividamento estrategicamente para oportunidades de investimento genuínas. Pessoas ricas também gerenciam riscos por meio da diversificação, mas não do tipo simplista pregado por consultores financeiros. Não se trata de ter 30 fundos mútuos diferentes que, essencialmente, fazem a mesma coisa. Trata-se de ter fluxos de renda verdadeiramente não correlacionados, habilidades em diversas áreas, relacionamentos em vários setores e ativos em diversas regiões geográficas. Essa diversificação profunda significa que nenhum evento isolado pode eliminar toda a sua posição. Elas podem assumir riscos calculados em áreas específicas porque sua exposição geral é cuidadosamente gerenciada. O quinto segredo silencioso é o foco obsessivo em evitar grandes erros, em vez de buscar sucessos brilhantes. A maioria das pessoas é obcecada em encontrar a próxima grande oportunidade, o golpe de sorte que as tornará instantaneamente ricas. Os ricos são obcecados em não fazer coisas estúpidas que destruam o que já construíram. Eles entendem que a riqueza é construída principalmente evitando grandes erros ao longo de décadas, não fazendo movimentos brilhantes ocasionais. Essa orientação para evitar erros afeta tudo. Eles são extremamente cuidadosos com as pessoas com quem se associam, pois uma parceria ruim pode destruir anos de trabalho. São cautelosos com investimentos que não compreendem totalmente, porque um único erro grave pode anular os ganhos de dezenas de decisões corretas. São conservadores em relação a grandes mudanças de vida, porque entendem que a possibilidade de reverter a situação tem um valor enorme. Se você não tem certeza sobre uma decisão importante, manter o status quo geralmente é mais sensato do que fazer uma mudança irreversível. Warren Buffett tem uma regra simples que exemplifica isso. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Parece simplista, mas é profundamente sábia. A matemática das perdas é brutal.
Se você perder 50%, precisa de um ganho de 100% só para voltar ao ponto de partida. Os ricos entendem visceralmente que preservar o capital é mais importante do que maximizar os retornos. Retornos modestos, porém consistentes, ao longo de décadas, sem grandes erros, geram riqueza imensa. Buscar altos retornos inevitavelmente leva a erros que apagam anos de progresso. O sexto segredo silencioso é como os ricos usam seu dinheiro depois de o terem. A maioria das pessoas pensa que o objetivo é acumular dinheiro suficiente para gastar com coisas que desejam. Os ricos reconhecem que, além de cobrir as necessidades básicas, gastar dinheiro com consumo proporciona retornos decrescentes em felicidade, mas um enorme custo de oportunidade. Por isso, mantém as despesas pessoais surpreendentemente modestas, mesmo sendo extremamente ricos, e direcionam a grande maioria de sua riqueza para investimentos que continuam a crescer. Conheço bilionários que dirigem carros com 15 anos de uso, moram em casas modestas e viajam de classe econômica. Não porque sejam mesquinhos, mas porque realmente não obtêm satisfação adicional significativa com o consumo de luxo. Eles descobriram que a verdadeira satisfação vem da autonomia, de realizar um trabalho significativo, de causar impacto, de relacionamentos profundos. Nada disso exige gastos extravagantes. Então, eles otimizam suas vidas em torno dessas fontes reais de satisfação, mantendo as despesas no mínimo. Isso maximiza tanto a felicidade presente quanto a capacidade de continuar acumulando riqueza. A maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Elas sacrificam a autonomia e os relacionamentos trabalhando em empregos que detestam para ganhar dinheiro, que depois gastam em coisas desnecessárias para impressionar pessoas de quem não gostam. É uma loucura quando se olha com clareza. Mas a maioria das pessoas está tão presa nesse padrão que nem consegue enxergar a própria loucura. Os ricos escaparam dessa armadilha ao reconhecerem que a liberdade e a autonomia são as formas mais elevadas de riqueza e que estas são maximizadas, mantendo as necessidades financeiras baixas enquanto se constrói patrimônio produtivo. O sétimo segredo silencioso é a importância que as pessoas ricas atribuem ao aprendizado contínuo. Não me refiro à educação formal, embora ela possa ter um papel importante. Refiro-me a um compromisso vitalício com o aprimoramento do pensamento. As pessoas ricas mais bem-sucedidas que conheço são, essencialmente, máquinas de aprendizado. Elas leem vorazmente, estudam diversas disciplinas, buscam mentores, analisam seus erros com rigor, atualizam suas crenças quando encontram evidências contrárias. Jamais presumem que já sabem o suficiente. Warren Buffett e eu lemos entre 5 e 6 horas por dia. Mantemos esse hábito há décadas. A maioria das pessoas nos pergunta qual é o nosso segredo para investir com sucesso. Esse é o segredo. Não existe fórmula mágica além disso. Aprender constantemente, pensar melhor do que ontem e aplicar o que se aprende com disciplina por décadas. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso porque exige sacrificar o entretenimento e as atividades sociais que lhes dão gratificação imediata em troca de conhecimento que só trará benefícios anos ou décadas depois. Essa orientação para o aprendizado também significa que pessoas ricas estão constantemente expandindo seu círculo de competências. Elas possuem um profundo conhecimento em algumas áreas, mas estão sempre adicionando novos domínios. Isso lhes proporciona mais oportunidades, pois conseguem reconhecer valor em mais áreas. Também as protege, pois não dependem de um conhecimento restrito a uma única área que poderia se tornar obsoleta. A maioria das pessoas faz o oposto. Especializam-se em áreas específicas,
param de aprender ativamente após concluírem a educação formal e então ficam estagnadas quando sua área de especialização se torna menos relevante. O oitavo segredo silencioso é o uso da paciência como arma competitiva. Vivemos em uma cultura que celebra a ação, a velocidade e o ritmo constante. Os ricos fazem algo radicalmente diferente. Esperam. Podem passar anos buscando a oportunidade certa. Quando finalmente a encontram, agem com decisão. Mas também se sentem perfeitamente à vontade para passar longos períodos sem fazer nada visível enquanto todos os outros estão ocupados. Essa paciência extrema lhes confere uma enorme vantagem, porque a maioria das pessoas sente uma pressão constante para fazer algo, para agir, para mostrar progresso. Então, tomam decisões abaixo do ideal apenas para se sentirem produtivas. Warren e eu passamos anos sem fazer grandes investimentos porque simplesmente não conseguíamos encontrar nada que atendesse aos nossos critérios a preços razoáveis. Outros investidores nos criticaram. Disseram que estávamos deixando oportunidades de retorno na mesa, mas estávamos esperando pacientemente. Eventualmente, o mercado sempre oferece oportunidades para aqueles que têm paciência e capital para agir quando elas surgem. Investidores impacientes forçam negociações na hora errada e destroem valor. Investidores pacientes esperam o momento certo e constroem patrimônio. Essa paciência se estende à forma como os ricos permitem que seus investimentos amadureçam. A maioria das pessoas compra algo e fica constantemente checando o preço, pensando se deve vender, angustiada com a decisão. Os ricos compram com a intenção de manter indefinidamente. Não porque nunca vendam, mas porque seu horizonte padrão é permanente, a menos que os fundamentos mudem. Isso lhes permite capturar todo o benefício do crescimento composto a longo prazo. Enquanto a maioria das pessoas está constantemente comprando e vendendo, incorrendo em custos de transação e pagando impostos sobre ganhos de curto prazo. O nono segredo silencioso é como os ricos pensam sobre legado e propósito. Ao contrário dos estereótipos, a maioria das pessoas verdadeiramente ricas que conheço não é motivada principalmente por dinheiro. O dinheiro é simplesmente uma forma de marcar pontos em um jogo mais profundo. Esse jogo real consiste em construir algo duradouro, resolver problemas complexos, causar um impacto significativo e deixar o mundo melhor do que o encontraram. O dinheiro que acumulam é quase uma consequência de jogar esse jogo bem por décadas. Esse foco em um propósito maior do que o acúmulo pessoal lhes confere uma resiliência que a maioria não possui. Ao enfrentarem dificuldades, eles não estão apenas preservando suas contas bancárias. Estão protegendo algo maior e mais significativo. Isso lhes permite perseverar em períodos que quebrariam outros. Significa também que continuam trabalhando produtivamente muito tempo depois de suas necessidades financeiras serem atendidas, porque são motivados por uma missão e não por dinheiro. A maioria das pessoas não tem esse tipo de propósito claro. Elas trabalham principalmente para cobrir despesas, talvez com uma vaga esperança de um dia se aposentarem. Não há uma missão maior. Então, quando enfrentam dificuldades ou têm dinheiro suficiente para as necessidades básicas, perdem a motivação. Os ricos mantêm o ritmo por décadas porque estão buscando algo que o dinheiro não pode comprar diretamente, mas que requer recursos financeiros como ferramenta. O 10º segredo silencioso é talvez o mais importante, mas o menos discutido. Os ricos cultivam o caráter deliberadamente. Eles reconhecem que todas as estratégias inteligentes e o conhecimento técnico do mundo são inúteis sem integridade, disciplina e a coragem de agir quando as coisas ficam difíceis.
Por isso, trabalham conscientemente para fortalecer essas características. Eles se submetem regularmente a tarefas difíceis para desenvolver disciplina. Mantêm-se honestos em situações em que ninguém perceberia se estivessem trapaceando. Tomam decisões impopulares quando sabem que estão certas. Essa ênfase no caráter é completamente contrária à mentalidade de atalhos prevalente na cultura popular. Todos buscam uma tática ou truque para evitar a necessidade de um verdadeiro desenvolvimento pessoal. Os ricos sabem que não existem atalhos. Seu caráter é seu destino financeiro a longo prazo. Pessoas sem disciplina tomam decisões impulsivas que destroem a riqueza. Pessoas sem integridade eventualmente enfrentarão consequências que aniquilam seu patrimônio. Pessoas sem coragem deixam escapar grandes oportunidades por medo. Assim, os ricos investem no desenvolvimento do seu próprio caráter com a mesma seriedade com que investem nos mercados financeiros. Eles leem filosofia estoica, praticam a autodisciplina em pequenas áreas para fortalecer o autocontrole. Cercam-se de pessoas que exemplificam as características que desejam desenvolver. Buscam situações desafiadoras porque sabem que o caráter é forjado sob pressão.